Hoje nós tratamos da última aula, do último capítulo, sobre o livro do John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Nesse livro, a gente viu diversos problemas que o mundo atual enfrenta e os analisamos a partir de uma perspectiva cristã. Agora, a pergunta que se coloca é o que nós faremos diante dessa realidade. Por isso, a última aula é um chamado para a liderança cristã. Stott começa esse capítulo fazendo um diagnóstico de que há uma séria escassez de líderes no mundo contemporâneo. Segundo ele, o mundo atual enfrenta uma série de problemas. A existência de armas de destruição em massa, amplas violações de direitos humanos, crises ambientais e de energia, mudanças climáticas, desigualdade social, são alguns desses problemas. Socialmente, ele menciona irrupções de violência racial, abusos crescentes de drogas e álcool, além do trauma persistente da pobreza e da miséria. Moralmente, diz ele, os cristãos também estão preocupados com as consequências daquelas forças que têm minado a estabilidade do matrimônio e da família, com os desafios aos padrões sexuais que a nossa fé defende como justos e verdadeiros, e também com o escândalo hediondo do aborto sob demanda. Espiritualmente, e aqui jaz a raiz de todos os problemas, e portanto, o mais importante, existe a propagação do materialismo e a perda correspondente de qualquer senso de realidade transcendente. No século IV, uma das principais heresias que a igreja enfrentou foi a heresia ariana, que consistia basicamente em diminuir a plenitude da divindade de Cristo, elevando a sua humanidade, considerando Cristo como um ser inferior ao Pai, ou seja, um Cristo adaptado às pressuposições de uma ótica materialista, um Cristo menos do que divino, um Cristo no qual não estava ali presente, por trás da matéria, o próprio Deus. E nessa época de Natal, esse ímpeto ariano, ele se manifesta quando nós reduzimos a importância dessa data ao seu aspecto comercial, ignorando o sentido maior que dá razão à existência do Natal e sem o qual essa festa não tem nenhuma razão de ser. Então, quando a confusão impera, a gente precisa de líderes. Nós precisamos de lideranças. Nós precisamos de pessoas que identifiquem o problema e nos conduzam a uma solução, conduzam as massas a um objetivo comum. Agora, a liderança, ela não se resume a uma pequena minoria de estadistas globais, políticos ou a elite de uma nação. Em cada sociedade, ela assume uma variedade de formas. Pastores, pais, professores, líderes sindicais, líderes de associações privadas, cada um tem uma liderança correspondente ao seu ofício. Todos nós temos uma liderança correspondente ao lugar, à realidade em que a providência divina nos colocou. Então, por causa disso, existe a necessidade de formação de líderes, em especial de líderes cristãos. Stott cita Oswald Chambers, que fala que a liderança cristã ela é uma fusão de qualidades naturais e espirituais. E mesmo assim, no caso de ambas, os dons que Deus nos dá, eles precisam ser cultivados. O potencial de liderança precisa ser desenvolvido. São os talentos que Deus coloca nas nossas mãos. E nós precisamos fazer bom uso daquilo que Deus nos deu. Não importa qual seja a sua condição social, não importa qual seja a sua posição na hierarquia social, Deus, a providência divina, te colocou no lugar. E Ele espera que você faça o melhor possível nesse lugar que Ele te colocou.
Então, feita essa introdução, Stott levanta a pergunta: quais são as características essenciais que deveriam estar presentes no líder, e em especial de um líder cristão? Stott ele propõe 5 características. A primeira dela é visão. Os líderes precisam saber aonde pretendem chegar. Eles precisam ter uma visão para conduzir os seus liderados. O John Stott, ele dá uma definição ou uma explicação de visão muito interessante. Ele fala o seguinte: visão é uma profunda insatisfação com o que se é e uma compreensão clara do que se poderia ser. Ou seja, começa-se com uma indignação com o status quo, crescendo na busca sincera por uma alternativa. Então, esses 2 aspectos são bastante claros no ministério público de Jesus. Ele se indignou com a doença, com a morte, com a fome e a miséria do seu povo. Por quê? Porque ele percebeu que essas mazelas eram alheias aos propósitos de Deus. Essas mazelas não deveriam existir. E por isso, como diz o Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 35, que vai dar o título de uma famosa música dos Racionais MCs, Jesus chorou. Então é disso que é derivada a compaixão de Jesus pelas vítimas da sociedade. Então, indignação e compaixão formam uma combinação muito poderosa. Agora, é preciso fazer algumas ressalvas, sobretudo no contexto atual. Por quê? A indignação, ao que me parece, é uma constante no mundo de hoje. As pessoas parecem gostar de mostrar a sua indignação, como elas são indignadas com grandes causas sociais ou com um desvio de conduta dessa ou daquela liderança. As pessoas estão constantemente indignadas com uma variedade de coisas. Mas há 2 cuidados que nós devemos tomar. O primeiro deles é o risco de sinalização de virtude ou de farisaísmo. Há pessoas que usam da indignação de um modo bastante farisaico, para enfatizar a sua superioridade moral. Olhem como eu estou preocupado com a fome na África ou com qualquer mazela social que seja, descrevendo ou procurando mostrar mais a sua superioridade moral do que uma preocupação verdadeira e sincera com um estado de coisas indesejável. Como disse Jesus, que a nossa mão direita faça o bem sem que a esquerda saiba. Mas, sobretudo, nós precisamos alinhar nossas indignações com as indignações de Deus. Irmãos, nem todas as indignações do mundo secular são indignações com as quais o cristão deveria se indignar. Nem sempre são indignações com as quais a igreja deveria compartilhar. É preciso lembrar, como diz Jesus em João 7,7, o mundo odeia a luz, porque a luz testifica de que as suas obras são más. Então a gente precisa nos certificar de que a nossa mente não está conformada com o padrão deste século, mas nós precisamos renovar o nosso entendimento, conforme diz Romanos 12, de modo a nos certificarmos de que a nossa indignação está em conformidade com as indignações de Deus. Moisés, movido por uma justa indignação, ele ficou aterrorizado com a cruel opressão que os seus irmãos, o seu povo sofria no Egito. Lembrou-se da aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, e Deus, quando o chama, diz: tem ouvido o clamor do seu coração. Tem ouvido o clamor do seu coração. Ou seja, houve ali uma confluência da indignação de Moisés com a indignação de Deus. E Deus usou dessa indignação de Moisés para libertar o seu povo. Deus pode usar da sua indignação para fazer algo, não da dimensão, necessariamente, da dimensão que Moisés fez, mas pela sua igreja, ou pela sua família, ou pelo seu bairro, ou pelo seu ambiente
em que Deus colocou. Lembrando, mais uma vez, que Deus espera que você faça o melhor na realidade que a providência divina te colocou. O próximo critério, além de visão, é o que ele chama de engenhosidade. Esse termo no livro em inglês é industry, que pode ser melhor traduzido como esforço ou empenho. A visão ela precisa ser acompanhada de esforço para se chegar até ela. Do contrário, a gente acaba virando meros sonhadores inertes, pessoas incapazes de levar o plano, levar a visão à realidade, concretizar os nossos planos. A Moisés não bastou sonhar, ele precisou despender uma enorme quantidade de esforço, de enfrentar pesada oposição, inclusive dos seus liderados aos quais ele servia. Muitas vezes os seus liderados preferiam a condição prejudicial e opressiva do Egito do que a libertação prometida. O verdadeiro líder tem que saber lidar com a adversidade, tem que ter a força necessária para isso. Stott, ele cita o famoso discurso de Winston Churchill, o primeiro discurso dele na Câmara dos Comuns, quando assumiu como primeiro-ministro na Inglaterra, em 1940, ali no início dos esforços de guerra. E Stott cita parte do discurso que vale a pena a gente reproduzir aqui, porque indica, quer você tenha apreço ou não por Churchill, mas indica o ímpeto e a força de uma liderança capaz de conduzir o povo numa situação adversa como essa. Ele diz: direi à Câmara o mesmo que disse aos que entraram para este governo. Só tenho para oferecer sangue, trabalho, lágrimas e suor. Nós temos perante nós uma dura provação. Temos perante nós muitos e longos meses de luta e sofrimento. Os senhores perguntam qual é o nosso plano de ação. Posso dizer, é travar guerra por mar, terra e ar, com todo o nosso poder e com toda a força que Deus possa nos dar. Travar guerra contra uma monstruosa tirania jamais suplantada no sombrio e lamentável catálogo dos crimes humanos. Este é o nosso plano de ação. Os senhores perguntam qual é o nosso objetivo. Posso responder em uma palavra. É a vitória. A vitória a todo custo, a vitória a despeito de todo terror, a vitória por mais longa e árdua que seja a estrada, pois sem vitória não há sobrevivência. Esse discurso exemplifica a capacidade de esforço que um líder deve despender para conduzir os seus liderados. Então ele fala de outra característica, a perseverança. Perseverar, sobretudo, quando vier a oposição. E a oposição certamente virá. Todo grande líder religioso, político ou o que quer que seja, sempre enfrentará oposição. No caso da igreja, oposição não só de forças naturais, mas certamente também de forças sobre-humanas que se opõem à igreja. Você pega, por exemplo, lá em 2 Coríntios 11, a lista de sofrimentos de Paulo. Ele passou por naufrágio, foi preso, foi apedrejado, enfrentou uma série de adversidades, mas ele perseverou. Ele perseverou porque ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha uma visão e, pautado nessa visão, ele perseverava a despeito de quaisquer adversidades. E aqui John Stott ele é muito feliz de lembrar do belíssimo exemplo de William Wilberforce. Wilberforce ele foi um piedoso cristão evangélico do século XVIII, e no início da sua vida adulta, ele tinha um certo conflito vocacional. Ele não sabia se optava pelo ministério pastoral ou pela carreira política. E no caso dele, numa conversa com seu amigo John Newton, o autor daquele famosíssimo hino Amazing Grace, Newton diz que ele poderia fazer mais por Deus na política do que na igreja. Então ele decide se tornar parlamentar, e em 1787,
ele decide apresentar uma moção na Câmara referente ao comércio de escravos. E ali começava a sua luta, que ele tomou para si como objetivo de vida a abolição da escravidão na Inglaterra. Só que a abolição do comércio de escravos só foi ser promulgada em 1807, 20 anos depois de muita luta, de muita batalha e muita adversidade. Mas o seu objetivo não estava completo, porque ali só foi aprovada o fim do comércio de escravos. A escravidão ainda continuava, você só não podia mais importar escravos da África naqueles navios terríveis como acontecia. Então ele continuou a se dedicar a abolir a causa da abolição. Ele só foi obter sucesso em 1833. 3 dias depois, Wilberforce faleceu depois de 46 anos de intensa luta e severa oposição. Então a escravidão, que até então havia sido uma instituição universal, existindo em praticamente todas as culturas de que se tem notícia, no Império Romano, no Império Assírio, no Império Otomano, a escravidão sempre existiu. Ela foi finalmente abolida na Inglaterra pelos esforços de um irmão piedoso cristão evangélico. E esse movimento abolicionista vai reverberar no abolicionismo brasileiro. Você lê a obra O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco, um grande abolicionista aqui, ele estudou na Inglaterra e foi muito influenciado pelo abolicionismo de lá. Tem um filme fantástico que narra a história de William Wilberforce, chamado Jornada pela Liberdade. É um filme muito bom e muito inspirador, recomendo que todos assistam. Agora, a escravidão hoje é passado no mundo ocidental. Então hoje é muito fácil se colocar contra ela. Hoje é uma obviedade. Mas na época de Wilberforce, fazer o certo, fazer aquilo que hoje é óbvio, tinha um ônus, um peso pessoal enorme. Hoje, se colocar contra a escravidão, contra o racismo, contra a opressão, a destruição ambiental, não tem o mesmo ônus. Muito pelo contrário. Tem muitas empresas que investem em marketing de virtude para mostrar como são inclusivas, como se preocupam com causas sociais. Ou seja, muitas vezes se colocar a favor dessas causas gera dinheiro. Então não há o mesmo ônus, embora essas causas evidentemente sejam legítimas, muitas delas, não há o mesmo ônus que havia na época de Wilberforce. Então a pergunta que eu gostaria de deixar aqui para nossa reflexão é: qual é a pauta moral ou pautas morais que nós deveríamos assumir hoje e que ninguém mais no mundo está vendo? Ninguém está vendo, seja por concordar com essas pautas ou por não haver líderes com a coragem suficiente para encarar a oposição e defender a justiça e a verdade. Irmãos, pensem nisso. Pensem naquilo que são as prioridades, as indignações de Deus. Indignações essas que ninguém está vendo, nem fora, nem mesmo dentro da igreja. Essas indignações talvez sejam as indignações que você precisa comprar, porque ninguém mais está vendo, ninguém está tendo a coragem de defender. Wilberforce enfrentou muita oposição política, de gente com dinheiro, detentor do grande capital, mas ainda assim ele defendeu a verdade e a justiça. Que nós tenhamos a força e a coragem de fazer o mesmo. Então ele fala de serviço. Se há uma postura de liderança que Jesus claramente ensinou em sua vida, é que liderança é serviço. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Então nenhuma liderança é verdadeiramente semelhante a Cristo se não for uma liderança pautada no serviço. Isso em todos os aspectos. Você pega ali Efésios 5, que fala do casamento e fundamenta o casamento na relação entre Cristo e a igreja. O fundamento da liderança masculina consiste em sacrifício e em serviço. Agora, um cuidado que a gente precisa ter é entender que serviço não é servilismo, não é servilismo. O homem de caráter servil é aquele que se submete muito facilmente a qualquer um, em grande parte por uma fraqueza de caráter, por não ter força suficiente para se opor. No entanto, Jesus ele não era um homem fraco. Quando Pedro enfiou a espada
na orelha daquele soldado, Jesus o advertiu e deixou claro que poderia convocar 12 legiões de anjos para combater por ele e para defendê-lo. Ou seja, Jesus não era um homem fraco. Jesus era um homem extremamente poderoso. Ele, no estalar de Deus, poderia acabar com tudo aquilo. Mas ele demonstra a sua força sujeitando a si mesmo em nome da visão, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é certo. Os cristãos em geral e os líderes em particular precisam ser fortes o suficiente para se manter firmes na sua visão a despeito de qualquer oposição. Então, para servir, é preciso ser forte. Senão, a liderança é servilismo, é incapacidade, é fraqueza. O cristão precisa procurar ser forte, ser capaz e submeter essa força em nome do bem, ainda que isso nos custe muito caro. Por fim, Stott fala de disciplina. Cada visão tem a tendência de desvanecer, de enfraquecer. Todo visionário ele é constantemente sujeito ao desencorajamento por causa de todas essas adversidades que a gente vem falando. As adversidades que o líder enfrenta serão muitas e maiores à medida do tamanho da sua visão. Pessoas fortes sempre têm fraquezas também. Noé, o homem justo, se embriagou. O fiel Abraão foi desprezível o bastante para arriscar a castidade da sua esposa em nome da sua própria segurança. Moisés perdeu o controle. Davi, então, nem se fala. Por isso, a gente precisa ter a consciência das nossas fraquezas, para que a gente possa submetê-las constantemente à necessidade da graça divina. Porque somente os que reconhecem a sua fraqueza podem se tornar fortes com a força de Cristo e podem, assim, ter a disciplina necessária para não se afastar do seu caminho nem para a esquerda, nem para a direita. E a disciplina importa também porque, assim como no caso desses homens citados, eles caíram. Eles caíram gravemente. Na sua caminhada, você provavelmente também vai cair. Talvez não de modo tão grave quanto eles, mas você vai cair. Se você não tiver disciplina suficiente, não tiver consciência da sua fraqueza e da necessidade da graça, a sua queda vai te destruir e você vai permitir que teus inimigos usem isso contra você. Por isso, a disciplina é fundamental. Em conclusão, irmãos, a liderança cristã pressupõe ao menos 5 ingredientes principais. Uma visão clara, trabalho árduo, perseverança, serviço humilde e uma disciplina de ferro. Stott conclui com uma advertência contra 2 pecados específicos. O primeiro é um pessimismo fatalista, que desonra a Deus e é incompatível com a fé cristã. Embora nós não cultivemos utopias, porque a gente sabe que o mundo jaz em pecado, no entanto, a gente acredita no poder de Deus para mudar aquilo que estiver ao nosso alcance. Você não é chamado para mudar o mundo, meu irmão. Você é chamado para mudar a sua realidade. Você é chamado para tornar a sua família melhor, a sua igreja melhor, o seu ambiente de trabalho melhor. Você é chamado para fazer o melhor no lugar em que a providência divina te colocou. Seja um lugar alto, seja um lugar baixo. E o segundo pecado é o pecado da mediocridade. Nós não podemos nos conformar com aquilo que é medíocre, sobretudo quando se trata do serviço a Deus. Mas conforme Paulo nos orienta, como falou aos Colossenses, tudo que fizermos, devemos fazer, não como se estivéssemos fazendo aos homens, mas a Deus. Tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como se para o Senhor e não para os homens. Apenas assim, nós podemos esperar ouvir de Cristo naquele dia: muito bem, servo bom e fiel. Que Deus abençoe a todos.